começar daqui a pouquinho nosso tema aí, falar um pouquinho desse tema tão importante, né, Mônica? Inclusive que você escreveu há pouco tempo atrás aí foi publicado pelo Jota, né? Essa questão da segurança ou da insegurança jurídica na doação de alimentos, né? Um tema extremamente importante. As pessoas com tanto desperdício de comida, num momento tão difícil da humanidade, sempre tivemos tanta dificuldade aí em relação ao mínimo, né? Para as pessoas se alimentarem, e agora, nesse momento de pandemia, mais ainda. E tanto desperdício, tanta comida jogada fora, né? E aí fica aquela situação, posso doar um alimento pronto? Não posso. São as dúvidas que ficam na mente das pessoas, né? Sim, com certeza. Realmente é uma questão, eu acho que mexe até, acho que mexe muito com o nosso senso comum, né? O nosso senso ético, né? Como cidadão, Sim. né? Admitir uma situação dessa. Né? Se bem que aí a gente vê que às vezes as pessoas aparecem na mídia para falar coisas assim meio absurdas, tipo que a pessoa não precisa da marmita porque ela tem que ir para casa, né? Mas tirando esses absurdos, eu acho que a maior parte das pessoas se sensibiliza assim com essa situação, né, de desperdício de alimentos. Aliás, assim, enquanto a gente está esperando o pessoal entrar, até posso contar um pouco de como eu cheguei nesse tema, porque já estou pesquisando há um tempo esse assunto, né? Antes mesmo de entrar no doutorado, eu estou concluindo agora em dezembro. Mas antes eu já estava lendo sobre o assunto, já estava achando interessante, justamente por causa disso, porque me gerou uma primeira indignação, né? E aí eu já aproveito, como tem vários alunos aí que estão entrando, já aproveito para dar uma dica, né? Quem vai ter que fazer TCC esse ano, né? Ainda está na dúvida, não deveria estar, né? Em julho, mas de repente está na dúvida, né? Pense nisso, pense em algum assunto que te deixa indignado. E o assunto que me deixou indignada foi isso. Né, ver tanto desperdício e de repente comecei a procurar como que está a situação jurídica desse assunto. E aí eu descobri que existia um nada escrito sobre esse assunto, muito pouca coisa assim. Na verdade, eu achei na época que eu comecei a pesquisar foi em 2016, eu achei 2 artigos. E assim, muito superficiais. Não estava entrando muito no assunto, né? Então aí eu falei, não, tem que ir atrás, né? E aí fui puxando, né? Que nem novelinho, né? A gente vai puxando a corda e vai puxando e vai vendo que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Então, tem várias questões. Muito desperdício, né, Mônica? É muito desperdício de alimento, né? É um negócio muito complicado. Exato, né? É vergonhoso a gente pensar, né? Olha, tem gente de banco de alimentos aqui entrando, muito bom, Bacana, legal. Eu acho bacana. que é importante também. Eu acho que quem trabalha com doação tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Mas realmente, Sim. como você disse, é muito desperdício, né? E o que domina, né? O que predomina na decisão de jogar ou não fora é sempre um cálculo econômico e não uma questão de direitos humanos, né? Da dignidade humana que está por trás desses alimentos, que esses alimentos podem proporcionar às pessoas. Não, com certeza. Deixa eu te pedir um favor, professora. Consegue escrever uma mensagem aí? Sim. Se não for o nome do tema todo, só escrever uma mensagem, doação de alimentos, reflexões jurídicas, alguma coisa assim. E aí, se clicar em cima da mensagem que você mesmo escrever, ela vai aparecer fixar. Aí coloca fixar, por gentileza, que aí quem sabe a gente consegue fixar o tema aqui para o pessoal poder, quem for entrando na live, ver o que é. Enquanto você faz isso, eu vou tentando dar uma introdução aqui no tema, pode ser? Ok, tô já terminando aqui. Em cima da mensagem Tá. mesmo. Isso, é só segurar em cima, é mensagem normal, ela vai rolar. Aí volta em cima da mensagem, segura um pouquinho, vai aparecer o fixar, clica no fixar lá, que aí já fica Opa, fixado o tema. a mensagem fugiu. Não, então, agora se você for atrás dela lá, Tá, você consegue eu vou tentar. só segurar e fixar. Opa! Oh, meu Deus. Tá, Tá. vamos lá, eu vou explicando ao pessoal o que a gente vai falar. Então, assim, gente, a professora Mônica propôs um tema para eu conversar com ela hoje sobre o desperdício de alimentos, né? Que é um problema global, é um problema multifacetado, a gente tem vários aspectos, né? É muito importante a gente ter a consciência de que doação de alimentos, ela realmente é necessária.
Eu estou vendo uma pessoa comentando aqui a respeito, por exemplo, do Mesa Brasil, né, que é do SESC. O SESC tem em âmbito nacional, né, no Brasil todo, o SESC tem esse trabalho há muitos anos, né, que é um trabalho de recolher esses alimentos que estão sendo muitas vezes desperdiçados, né, alimentos que estão quase para vencer ou coisa do gênero, mas que são alimentos hábeis a serem consumidos, né. Então, assim, e de uma certa maneira, né, professora, a doação de alimentos acaba sendo um instrumento de enfrentamento de problemas, inclusive, ambientais. Às vezes a gente não pensa o quanto doar alimento, além de socorrer vidas e pessoas que têm a falta do alimento, também reduz o impacto ambiental nos resíduos sólidos, né? A gente esquece, muitas vezes, do quanto de material orgânico é jogado fora, o quanto de plástico é jogado fora nas embalagens, né? De coisas que estão descartadas porque simplesmente venceu o prazo de validade ou coisa do tipo. Então a gente tem muita coisa para discutir, né? Bastante coisa mesmo para discutir, a respeito, inclusive, agora, de uma lei recente, né? Que é a 14.016 de 2020, que eu espero também que você possa nos proporcionar aí uma fala em cima dessa legislação, para que a gente possa entender se tem segurança jurídica hoje ou não para a gente doar alimentos, né? Porque é muito perigoso a gente também se expor no seguinte sentido, eu vou doar um determinado alimento e o alimento pode fazer mal para uma pessoa que consome aquele alimento, qual a responsabilidade jurídica que eu tenho nisso? Eu vou ser processado? De repente eu vou sofrer um processo porque eu simplesmente quis fazer um bem para uma pessoa doando um alimento. Então, assim, são várias implicações, e é um problema global, não é um problema do Brasil, é um problema multifacetado, porque envolve aspectos econômicos, aspecto de marcas, né? A gente vê muito essa questão de marca de produto que não quer se expor, a gente sabe muito bem disso, né? Coisas que a gente pode conversar aqui hoje na live, coisas do tipo, eu tenho aqui, tô vendo que a professora Larissa falou assim, troca de alimentos vencidos. Exatamente, o alimento está quase por vencer, uma determinada marca pode muito bem pegar aquele produto e doar. Mas o supermercado também tem medo de doar aquele alimento. Pô, e se eu estiver expondo a marca, né? Quer dizer, o produto não vendeu na gôndola, agora eu vou doar com papel, com plástico lá, com o nome da empresa doando. Será que isso não vai mostrar que a marca não consegue vender os produtos? E aí entra o quê? Aspectos econômicos. Então tem um pouco de discutir nessa live hoje, né, professor? Sim, sim. E aí, assim, eu fiz essa introdução geral para jogar um pouquinho de cada assunto que a gente pode conversar. E começaria pelo desperdício dos alimentos como um problema global. Queria ouvir um pouquinho a sua fala a respeito disso. Vamos lá. Sim, então, professor Leandro, realmente é um problema que a gente, que agora começou a ganhar um pouco de visibilidade, né? É interessante a gente pensar que essa questão dos alimentos, o ser humano, ele sempre viveu em função de procurar uma segurança alimentar, né? Então, a vida toda, desde os nossos tempos de coletores, de caçadores, até hoje, até pouco tempo atrás, coisa de nem 100 anos atrás, a escassez de alimentos era uma coisa muito séria. Era importante a gente não desperdiçar alimentos. E, de repente, a gente vê hoje 1/3 do que é produzido para as pessoas comerem. Então, quer dizer, não é só produção agrícola, agropecuária, qualquer. É aquela produção que é destinada para a alimentação humana. 1/3 disso tudo é jogado fora anualmente, tá? Isso é um levantamento da FAO. Não, me parece que não é um levantamento assim definitivo, né? Porque ainda falta muita coisa de metodologia para apuração desses números, mas já dá uma noção de quanto que se desperdiça. Né? E é como você disse, tem as implicações não só morais, éticas, aí no caso de a gente ainda ter pessoas passando fome, apesar de a gente ter essa abundância toda de comida, mas também tem as questões ambientais, né? E colocando foco nisso que agora essa questão dos alimentos tem conseguido alcançar mais visibilidade, né? Porque vai se criando uma preocupação, né? Vamos dizer assim, talvez com a fome meio que ficou naturalizada, né? Mas a questão ambiental está pegando. Então, por exemplo, esse excesso de matéria orgânica que vai para os aterros acaba gerando gases de efeito estufa, né? Em grande quantidade. Então, a gente precisa ter uma solução para isso. Mas como a gente, né, tinha começado a falar, existe esse problema da doação de alimentos,
né? Mas existem outros problemas também relacionados a isso, né? Hoje a gente vai falar sobre doação, mas tem muito mais assunto, e mesmo sobre doação não vai dar tempo de falar tudo. Já vou avisando, Não, né? com certeza. Não, com certeza. E a questão do desperdício, né, Mônica? Sem dúvida. E a questão do desperdício, eu vi que o professor Ricardo Pupin fez uma colocação aqui, né? A questão do tema ser relevante para discutir, porque essa situação mostra o quanto é perverso o sistema de produção e distribuição, né? Talvez esse sistema de produção e distribuição mostra justamente a existência do desperdício. Há muito desperdício por causa desse sistema, Exato, que é pautado principalmente no aspecto econômico, né? exato. E aí as pessoas passam fome. É um absurdo, na verdade, você ter pessoas passando fome com desperdício de alimentos concomitante. Você vai até o Ceasa da vida, você vai até um fundo de supermercado, você vê o quanto de alimento é descartado que poderia ter sido utilizado 2 dias antes. Exato. Porque comercialmente o alimento não está bonito, né? Uma banana está cheia de pintinha, então provavelmente ela está quase naquele momento já de fim de carreira da existência dela, mas para fins de óleos, né, do consumidor, ele não vai consumir aquela banana. Mesma coisa acontece com outras frutas, com legumes. Exato. Então, assim, é uma loucura, né? Então, por que existe esse desperdício? Como que a fome ainda gera má nutrição, né? Desnutrição nas pessoas? Isso é um absurdo, né? Não, isso realmente é um problema, né? Eu acho que, como o professor Pupin, né, pontuou, é uma questão mesmo da forma como a gente vê essa questão, como trata, né? E a gente tratar o alimento como mercadoria é problemático. Porque aí a gente vai fazer essas contas, né? Vale mais a pena eu doar ou jogar no lixo? Jogar no lixo vai sair mais barato, então eu vou jogar. Né? Não é essa conta que a gente tem que fazer, principalmente nesse momento que a gente está passando de pandemia, né? De grandes desigualdades sociais. A gente está enfrentando uma série de problemas que parece, né? A gente tem uma impressão olhando na forma como as pessoas se comportam, que parece que existe uma escassez, mas não existe escassez, né? Na verdade, existe uma má distribuição desses bens, dessas riquezas que a gente, todos nós, contribuímos para construir, né? Porque a grande verdade é essa, né? Quer dizer, nunca se teve tanto conhecimento, tantos bens, tantos recursos, tantos confortos, mas foi à custa do quê? À custa de um meio ambiente que é nosso, de todos, né? E então, que alguns podem aproveitar de mais e outros de menos. Essa é a pergunta. Tá. Deixa eu te falar uma coisa agora, pensando um pouquinho mais no aspecto da doação, como uma questão, doação de alimentos, pensando na questão, já indo no caminho do direito mesmo, né? Não só na questão do social. Existe um chamado mito, na minha cabeça é um mito de responsabilidade jurídica do doador, né? Eu vou doar alimentos, eu vou ser responsabilizado se a pessoa passar mal, se ela consumiu o alimento, então eu não vou doar esse alimento. Isso é real? Isso realmente é um mito de responsabilidade jurídica? Existe essa responsabilidade de quem doa o alimento? Como é que fica isso no ordenamento jurídico? Fala um pouquinho para a gente do que você pesquisou aí, né, para escrever esse artigo, para desenvolver a sua tese de doutorado. Sim. Então, realmente existe essa fala, vamos dizer assim, né, esse discurso de que quem doa alimento... Então, muita gente sabe o que vai ser feito depois, e até tem relação com aquilo que você já tinha falado antes, que é das marcas. As marcas não querem se misturar, né, misturar seu nome com, vamos dizer assim, algum problema de saúde que possa causar aí, que nem, às vezes, nem é culpa do produto, né, foi uma manipulação, um mau condicionamento que levou à deterioração do alimento e ele ficar imprestável para o consumo. Então, existe sim. Mônica, deu uma travadinha na sua fala. Oi. Deu uma travadinha na sua fala na internet, o pessoal está avisando. Sim. Mas eu consegui entender a lógica de que é um mito mesmo de responsabilidade do doador. E as empresas ficam com medo de fazer a doação. Isso é falta de uma lei, é falta de um amparo jurídico, existe uma proteção jurídica para isso. A gente ficaria mais tranquilo para doar alimentos depois dessa nova lei que a gente está discutindo aqui agora? Pois é, então, toda a intenção que dá para a gente ver pelos mais de 30 projetos de lei que tem no Congresso circulando, a intenção é essa,
né, dar uma segurança, tirar um pouco, desmistificar um pouco essa questão dos alimentos, né, da doação dos alimentos, e dar um pouco de segurança jurídica para o doador. Mas, na minha pesquisa, o que eu acabei detectando? Não existe, na realidade, uma responsabilização imediata e objetiva desse doador. Isso aí foi uma interpretação de tantas outras interpretações que a gente faz. Né? Quem é do direito, e isso é uma coisa que eu sempre falo também, falava para os meus alunos, né? A gente não fica 5 anos na faculdade para ficar decorando o texto. A gente aprende técnicas de interpretação. Então, quando a gente faz a interpretação do contexto todo, do desenho, de como surgiu esse mito, né, e como ele se estrutura, a gente chega à conclusão de que foi, talvez, uma leitura precipitada, ou uma leitura muito rasa do Código de Defesa do Consumidor. Se estivéssemos... É isso que eu ia te falar, né? A Constituição nos protege para doação, né? A Constituição nos protege. E o Código de Defesa do Consumidor não estamos falando necessariamente, não está sendo vendido o produto, é doado, né? A confusão talvez seja aí, né? Exatamente. Então é um outro contexto, não é um contexto de relação de consumo. Né? Tudo bem que os personagens, né, as pessoas que estão participando daquela relação, elas estão dentro do contexto de relação de consumo. Mas, coincidentemente, na hora que você faz a doação, você não está. Você não está querendo conquistar consumidor, né, um cliente novo, não é nada disso. Então, só por isso já é o suficiente para a gente afastar essa responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. E o que nos restaria, então, colocar no lugar? A responsabilidade objetiva, que é a regra subjetiva, que é a regra geral do Código Civil. Né? Então, se a gente colocar a responsabilidade da forma como o Código Civil estabelece, né, responsabilidade subjetiva, a gente considerar que existe um princípio de boa-fé objetiva também, né, que ordena essa questão, a função social do contrato, porque não deixa de ser um contrato de doação. Então, um contrato de doação de alimentos, ele tem uma função social, assim, riquíssima, né, importantíssima, né? Então, colocamos tudo isso. Colocamos também a presunção da boa-fé, né, que é o que sempre deve orientar a nossa interpretação. Né, a boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada. Então, como que eu posso fazer o juízo do doador como se ele fosse já culpado, sem averiguar né, se ele realmente praticou algum ato que pudesse considerá-lo responsável pelo alimento estragado. Então, exatamente. E aquela coisa, né, Mônica? Como nós estamos numa ideia sempre de civil law, né, aquela questão sempre do direito positivo, qual que é o papel da lei para incentivar essa doação de alimentos? Existe uma lei, o que é essa 14.016, essa lei que foi aprovada agora recentemente? Na verdade, há 20 dias atrás tivemos a aprovação dessa lei. O que a gente está conversando aqui é algo que tem 20 dias de aprovação, né, pelo Congresso Nacional. Qual que é o papel dessa lei como incentivo? Qual que é a garantia que ela nos dá em relação à doação de alimentos, para tentar diminuir o desperdício de alimentos que nós temos no Brasil? Sim. Então, realmente, essa lei, a 14.016, ela veio com essa intenção, né, de estimular as doações de alimentos, para afastar, através da lei, né, de um texto expresso, então, espancar qualquer dúvida a respeito de não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tanto que ela tem um dispositivo expresso ali, dizendo que não é relação de consumo, né? Então, a intenção dela foi justamente essa, tá? Remover esse mito. E o que ela coloca no lugar? Aí a questão é outra, né? Como que ela trata o sistema de responsabilidade do doador de alimentos? Se num primeiro momento a gente estava pensando que o doador sempre, a priori, ele era considerado culpado e ele que tinha que fazer a prova de que ele era inocente, agora o sistema procura inverter essa situação. Então, ele é inocente até que a pessoa beneficiária comprove que ele agiu com dolo. E aí começam alguns problemas da lei, que a lei foi muito bem intencionada, porém ela tem algumas questões técnicas que deixam a desejar. Uma delas, né, acho que a gente pode começar falando, é a questão de ela abranger apenas o dolo.
Então, ela só vai reconhecer responsabilidade ao doador desde que ele tenha dolo quando ele fez a doação de alimentos, tá? Tá. Se, por exemplo, ele tiver agido com uma culpa grave, ou uma culpa média, né, que, vamos dizer assim, deixou a comida no sol, né, não fechou direito, não refrigerou direito o alimento, desligou a geladeira à noite para economizar energia elétrica e tudo bem, né, seja o que Deus quiser com a comida, isso não é dolo, isso aí é uma culpa grave. Mas isso estaria fora, segundo, né, a literalidade da lei, estaria fora. Então, Tá. nesse sentido, a lei ela peca um pouco porque ela foi do extremo de achar que o doador é sempre responsável para o outro extremo que é tirar praticamente toda a responsabilidade. Porque a única situação que ela permite que o doador responda é por dolo e imediatamente na relação que ele estabelece com o receptor imediato dele. Então, por exemplo, ele agiu com dolo, ele colocou veneno na comida e foi uma entidade pegar esse alimento. Tá? E lá, né, Sim. chegando lá na entidade, as pessoas se serviram desse alimento e foram doar para outras pessoas. Essa relação, né, essas pessoas que consumiram o alimento na entidade, que são os primeiros receptores, esses sim podem reclamar a responsabilidade desse doador, tá? Agora, aquelas Entendi. pessoas que estão lá na frente, né, vamos dizer assim, vamos dizer que doaram ainda para outras entidades esses alimentos e aí outras pessoas passaram mal, essas não poderiam reclamar, porque a responsabilidade deles, segundo a lei, termina quando ele faz essa entrega. Então, veja Sim. só, Entendi. que coisa complicada, né? Isso acaba, de uma certa maneira, deixando o beneficiário, né, as pessoas que vão receber esse alimento, também muito vulneráveis, que eu acho que também não é a intenção da lei, né? Não deveria ser. Mônica, disso que você está falando da questão de responsabilidade, né, de quem vai doar o alimento, tem um exemplo nos Estados Unidos, não tem uma legislação americana que é chamada, né, na tradução livre aí, de bom samaritano, que é a E, responsabilidade mediante culpa. Isso tem nos Estados Unidos, né? e isso tem. Inclusive, acho que todos os estados americanos têm esse mesmo sistema. Né? Os Estados Unidos ele é pioneiro nessas questões dos alimentos, né, da doação de alimentos e bancos de alimentos, porque eles já começaram esse trabalho desde os anos 60, né? E essa Entendi. lei, existe mesmo uma lei que chama Lei do Bom Samaritano, que é dos anos Tá. 90, e ela, justamente, ela faz essa isenção de responsabilidade do doador. Só que ela isenta o doador, não só na situação de dolo, mas também nos casos de culpa, né? Então, aliás, desculpa, ela responsabiliza, né, no caso de dolo ou culpa. Mas dá uma gradação na responsabilidade, né? Sim, sim, dá uma gradação na responsabilidade. Mas, de qualquer modo, a responsabilidade, ela vai ter que ser provada, né? Não é mais imediata, não é automática, né? Porque no sistema... Entendi. Justamente porque tinha gente que tinha medo. E até hoje, isso é interessante até pensar, que até hoje nos Estados Unidos ainda tem gente que se recusa a doar porque tem medo de responsabilidade, mesmo tendo essa lei. E essa lei já é uma lei que tem mais de 20 anos. No Brasil tem projetos há muito tempo, né? Agora que foi aprovado em 2020, muito por conta da pandemia, né? Inclusive, de quem é esse projeto? Fala um pouquinho pra gente. Pois é, então, esse projeto é do senador Fernando Collor, nosso ilustríssimo, excelentíssimo presidente da República. Ex-presidente. Pois é. Ele fez esse Entendi. projeto, ele propôs né, se fez esse projeto de lei esse ano mesmo, acho que foi no começo do ano, e assim, ele driblou um monte de outros projetos que já estão tramitando há muito tempo, né? Temos muitos projetos também, porque não temos um projeto amplo o suficiente para tratar do assunto. Então, alguns tratam, por exemplo, doação do supermercado, o outro trata a doação da comida processada, né, preparada, manipulada, que é de restaurantes, né? O outro trata da comida, do alimento in natura, né? Então, Sim. vários diplomas para tratar de vários aspectos
pontos, né, dessa questão da doação. Sim. Eu penso que, assim, independentemente de quem veio o projeto, essa curiosidade, né, a curiosidade sempre existe. O Fernando Collor também, ele foi responsável pela lei de improbidade, em 1992, olha que curiosidade. Pois é. Ele que sancionou a lei de improbidade administrativa, lá em 1992, né? Ele não perdeu o mandato dele por isso, porque, afinal de contas, o processo de impeachment é outra lei, né, de impedimento, mas ele também não sofreu impeachment. Ele teve, de uma certa forma, a escapada dele durante o processo, mas ainda assim sofreu a sanção, a impossibilidade de por 8 anos poder se candidatar, né? Mas de qualquer forma, na manobra que ele tentou, né, na sua renúncia, mas de qualquer forma, são as curiosidades. E depois de tanto tempo, pelo menos ele deu uma bola dentro, já é um primeiro projeto importante que é aprovado nessa área social, que é essa questão da doação de alimentos. Mas, sem querer ficar falando muito de uma crítica a fulano ou ciclano, o projeto está aí, foi aprovado, hoje é lei, nós estamos aí há 20 dias com essa lei em vigência, e a expectativa nossa, né, Mônica, que essa lei 14.016 ainda, ela tem um outro problema para ser superado, né, que é a questão da regulação da matéria ainda no âmbito administrativo, né, a questão do poder de regulamentar da administração pública em relação a isso, porque essa doação de alimentos, de uma certa forma, ainda tende a ser fiscalizada, né? O Estado tem que fiscalizar essa doação de alimentos, ainda que administrativamente nós temos ainda esse desenrolar ainda para que tenha efetividade essa lei, para que as pessoas possam desenvolver bem aí a doação com tranquilidade, para ver se reduz um pouco esse desperdício, né? Isso é um problema também, nessa questão da fiscalização do Estado em cima disso tudo, né? Sim, exatamente. Administrativamente falando. Nós temos um grande problema aí, por exemplo, porque essa questão, né, que essa lei trata especificamente dos alimentos manipulados, de restaurantes, de hospitais, né? Então, comida pronta. Né? Aquela comida, vamos dizer assim, in natura, que é o que o Mesa Brasil, a ONG Banco de Alimentos, essas, né, entidades, elas costumam pegar, vamos dizer assim, existe um menor risco de responsabilização, porque o alimento ali é uma alface, né, é uma berinjela. Então, você olha, né, você consegue averiguar se o alimento está bom ou não. Né? Eventualmente pode ter uma contaminação, a gente sabe que sim, mas é mais difícil. Principalmente se o alimento ele foi produzido para ser vendido no mercado e acabou ficando pelo caminho por questões comerciais. Então, a gente, normalmente, essas entidades acabam optando por esses alimentos, porque é mais seguro, vamos dizer assim, né? Menos riscado. A lei do Collor trata, então, ele mexe mesmo no vespeiro, que é essa questão dos alimentos manipulados. Tá? Existe um regulamento da Anvisa, que ele é bastante rigoroso com relação a isso, a manipulação de alimentos de restaurantes. Então, se você olhar lá no regulamento, tem uma série de exigências, né, que não pode guardar comida, não pode requentar comida, aquela comida lá do quilo que fica ali né, disposta ali para as pessoas se servirem. Uma vez que foi ali para aquela parte da frente, ela não pode mais ser reaproveitada, né? Então, uma série de dificuldades que você vai ter que superar, né, no âmbito administrativo, né, para não tomar uma multa na hora que for doar esses alimentos, porque a exigência, a princípio, vai ser a mesma, tá? Outra questão é a questão logística. Como que a gente vai fazer para pegar esses alimentos e levar até as pessoas que precisam no tempo que a gente tem, né? Então, vai ter que fazer um estudo aí, vai ter que ter uma estrutura para poder fazer essa distribuição desse alimento bem rápido, para não ter o problema do perecimento, né? Sim, porque assim, aquela coisa, né? A situação é muito ainda a se detalhar administrativamente, né? Porque a gente pode pensar em resto de comida de hospital, em resto de comida de restaurante, pelo amor de Deus, estou usando a palavra resto, sobra, vamos usar a palavra sobra. A tal da palavra. Fica muito ruim a palavra. A sobra de alimento de hospital, a sobra de alimento de restaurante, a sobra de alimento de buffet, né? De buffet. Então, assim, esses alimentos estão prontos para consumo em curto espaço de tempo, né? Para deslocamento, para levar isso até, por exemplo, um asilo,
enfim, qualquer, ou para pessoas carentes, para que haja o fornecimento dessa alimentação. Então, essa lei ela é muito provocativa nesse sentido, a 14.016, e há a necessidade, assim, muito premente de uma regulamentação disso para dar efetividade na lei. Agora que a gente tem um mecanismo de doação de alimentos, que tenha a fiscalização, que tenha o procedimento correto, para se evitar também dor de cabeça para quem está consumindo o alimento, para que ele possa consumir o alimento com tranquilidade também, né? Um alimento de qualidade. Sim, Né? sim. Não, com certeza, né? E também tem essa questão que ele coloca também no projeto de lei, que são as doações que são para entidades específicas, né? Entidades assistenciais, né? Não entrando naquela questão, né, de que elas são certificadas ou não, mas o fato é que uma saída também que seria possível para dar um pouco mais de segurança seria não fazer a doação diretamente aos beneficiários. Então, por exemplo, eu faço as quentinhas lá e levo na porta do meu restaurante e entrego para as pessoas, né? Talvez não seja essa uma boa solução, justamente pelo risco que representa. Agora, colocando uma entidade, né, uma ONG, por exemplo, que faça o recolhimento desses alimentos, que a pessoa que está doando tenha conhecimento, né, de como ela procede, né, se é uma entidade séria. Isso tudo também colabora no sentido de preservar a responsabilidade do doador, né, porque ele mostra aí a boa-fé dele, né, que ele está se importando com o resultado daquela doação. Porque também Sim, concordo. temos esse problema, né? Porque em alguns lugares o resíduo de restaurantes, né, de estabelecimentos que servem alimentação, esse alimento precisa ser recolhido e se paga uma taxa a mais, porque gera muito resíduo. Então, para se livrar dessa Sim. taxa, você fala, vou doar qualquer coisa aqui, coloco qualquer coisa aqui dentro e mando. Não é assim também. Não, sem dúvida. Não pode ser assim. Eu estou vendo aqui o Daniel comentou, né, o professor Daniel comentou que excedente alimentar, né, melhor do que a palavra que eu usei, né, o excedente alimentar. O Flávio comenta aquilo que nós falamos agora há pouco, né, na Europa e nos Estados Unidos, já existe há muito tempo a lei do chamado Bom Samaritano, que é exatamente isso que essa lei 14.016, de 20 dias atrás, traz para nós, a mesma ideia da doação de alimentos, para ver se reduz um pouco do desperdício disso tudo. Eu vi que a Bruna comentou aqui sobre a questão de uma sobra limpa, eu vi que a Bruna comentou também a respeito da doação para animais, né, eventualmente a doação de alimentos para animais, já que é um excedente, uma sobra limpa também para consumo dos animais. Mas essa legislação, ela é muito específica para a questão do ser humano, né? Que haja um controle adequado administrativamente, que como você mesmo mencionou, né, Mônica, com relação ao aspecto de ter que uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, uma OCIP, uma OS, né, que é a organização social, enfim, que são instituições sem fins lucrativos, devidamente avalizadas pelo poder público, que elas possam recolher esses alimentos e fazer rapidamente a distribuição desses alimentos, dessas quentinhas, né, dessas marmitas ou coisa parecida, para que não haja perda de alimentos mais, sim, né? Sim. Acho que é bem isso, a necessidade é bem essa, da gente conseguir otimizar agora que a Lei 14.016 funcione. Isso. Né? Isso que é muito necessário. Né? Inclusive, você falou, né, a gente falou dessas ONGs, mas também existe a possibilidade do poder público estimular a criação de equipamentos de segurança alimentar, né, que é o nome técnico que se dá para bancos de alimentos, para cozinhas comunitárias, né, restaurante popular. Tudo isso também é uma forma de você fazer um reaproveitamento desses alimentos, tá? E Sim. Com relação ao que você falou também sobre alimentação animal, isso também é outra, vamos dizer assim, outro destino que a gente pode dar para esses alimentos. Lógico que a gente sempre deve priorizar que esses alimentos sejam encaminhados para doação, para alimentação humana, porque ainda a gente tem um problema sério de fome, né, de desnutrição e de segurança alimentar, mas também, no caso de não conseguir o aproveitamento, tem que ser dado um outro destino, e um outro destino muito bom seria esse também,
Uma coisa que a Ilza comentou aqui agora, que é uma coisa que eu já tinha refletido sobre ao ler a legislação, quando nós estávamos nos preparando para a live, eu acho que é o inverso, Ilza. Eu vi que você comentou a questão de sobra de marmitas de comida do presídio. Na verdade, é o inverso. O Estado gasta muito dinheiro com alimentos para os presídios. Nós estamos falando de sobra alimentar, de comida boa, de comida de qualidade. A gente não está falando de resto, né? Estamos falando, então, como o próprio professor Daniel falou, de excedente alimentar. Então, esse excedente alimentar, de repente, ser destinado para os presídios. É alimento bom, mas que viria de doação e não mais de aquisição por parte do Estado para os presídios, por exemplo. Se não fosse o total, pelo menos em parte. Exatamente. Porque nós estamos falando, não é sobra de comida que foi usada e ali sobrou. Não, não é isso. É alimento que muitas vezes foi produzido, que foi manipulado, já está pronto lá nas panelas, mas que não vão ser usados no restaurante. E aí, muitas vezes, o que vai fazer? Descarte. Vai jogar fora. Então, na verdade, é refletir o que vai se fazer para poder montar essa aplicabilidade dessa Lei 14.016, para que as pessoas possam ter acesso a esse alimento. As pessoas passam fome, o Estado gasta dinheiro com comida nos presídios, o Estado tem programas sociais que custam caro, e, ao mesmo tempo, a sociedade civil, a iniciativa privada, joga fora a comida. Né? Sim. Porque uma outra coisa que a gente conversou, né, Mônica, por fim eu acabei não conseguindo falar com uma pessoa que eu até peguei o contato dela, mas eu acabei me esquecendo de fazer o contato com ela de ontem para hoje, a respeito, por exemplo, nos supermercados. A gente sabe que empresas de pães, né? Então, se você pensar em qualquer marca de pão aí, nas embalagens e tudo mais, bisnaguinha, esse tipo de coisa, as empresas têm o hábito de trocar isso, né? Funciona como uma vitrine no supermercado, né? Esses alimentos são trocados quando vencidos. E ninguém fala o que se faz com isso. Sejamos verdadeiros, Exatamente. né? Ninguém, pelo menos não publicamente. Talvez quem trabalhe dentro de uma empresa como essa sabe a destinação que é dada. Né? E não é só aqui no Brasil, não. Em qualquer lugar do mundo é assim, fábrica de pão. O iogurte, a mesma coisa. Eu apurei isso, o iogurte, a mesma coisa. Tá para vencer o iogurte, venceu, a empresa vai lá e substitui. Não vendeu tudo, ele simplesmente tira lá os que estão com data de validade vencida e coloca os novos. E normalmente, uma observação que a gente faz é que normalmente não tem promoção desses produtos, não é isso? Exato. A gente não enxerga muito promoção para poder queimar estoque desse tipo de produto. Não tem, porque eles sabem que o próprio produtor já troca. Isso, exatamente. Por isso que não tem promoção. Isso é um problema sério também, porque no final, vamos dizer assim, a própria forma como se estrutura, né, esse segmento da cadeia é que acaba gerando desperdício. Né? E não se vê essa questão, vamos dizer assim, as outras questões que estão implicadas junto. Né? Acho que se a gente colocasse, né, como se diz, né, no jargão ambiental, né, fizesse a internalização do custo ambiental, né, de você jogar fora esse pão, e colocasse no preço do pão, talvez houvesse uma reflexão a respeito disso. Né? Não, sem dúvida. E aí o que eu percebo é o seguinte, ó, eu vejo o caminho sempre tem sido, eu tenho batido nessa tecla, não é de agora. Desde 2007, 2008, eu tenho sempre batido numa tecla com pessoas que eu converso dentro do poder público. No seguinte sentido, o poder público não pode ser o grande pai mais, e aí eu não estou defendendo a diminuição do Estado, porque não é esse o caminho também, não é esse o momento da gente discutir isso nessa live. Mas tem alguns tipos de serviços que o Estado nunca deu conta. Né? E essa questão da alimentação, ele não vai dar conta. Não é só porque tem programas sociais como incremento de renda que vai solucionar o problema por si só da miséria no país. Porque tem gente que passa fome. Sim. E não é brincadeira passar fome. Graças a Deus, talvez a maioria que está aqui na live nunca passou fome na vida. Sim. Mas não é esse o caminho. A gente sabe que tem muita gente que passa fome. E realmente, o professor Ricardo Bupin comenta aqui que tem a impressão que o atual governo não teremos políticas públicas nesse sentido. Não, talvez não teremos porque nunca tivemos nesse sentido de reaproveitamento de alimentos, não. Por isso que tem o desperdício que tem. E a saída é o terceiro setor. O que eu bato desde 2008, quando eu falava lá atrás em saneamento básico, na época eu tinha um sócio, nós trabalhávamos muito na questão de resíduos sólidos, a gente trabalhava muito a questão do então marco, que existiu lá em 2007,
em que inclusive agora tem o novo saneamento básico ontem, né? A nova lei de saneamento básico anteontem. A de 2007, eu trabalhei muito com ela, a criação dos planos municipais de saneamento básico, uma delas é resíduos sólidos. Porque o tanto de alimento que se desperdiça é incrível. Sim. É incrível. Pode ser cidade pequena ou grande. E quem é a salvação para que isso não aconteça? As organizações não governamentais, as organizações sociais, as OCIPs, que é a sociedade civil sem fins lucrativos, né, de interesse público, que são titulações que são dadas a instituições sem fins lucrativos. Essa é a grande saída. Mas, no Brasil, Mônica, a gente tem que fazer uma reflexão que é a seguinte. Infelizmente, nós temos empresários que se apropriam do que está na lei, se tornam presidente de entidades sem fins lucrativos e administram como se empresa fosse. Sim. Porque eles desviam dinheiro e desviam coisas que vêm do poder público por conta de ter a titulação OCIP-OS, porque a partir do momento que você cumpre os requisitos e passa a ter a titulação como OS, Organização Social, ou OCIP, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, você passa, inclusive, a ter a possibilidade de receber subvenção do governo, receber dinheiro para isso. Então, nesse momento, é mais um mecanismo. A gente tem mecanismo lá desde o começo dos anos 2000 para atuar como sociedade civil. Esquece o Estado. Nós podemos falar de educação, meio ambiente, saúde, e agora de alimentos. Entendeu? De doação de alimentos. Só que as pessoas têm que ser sérias. O que a gente tem visto em OCIP, e aí quem está aqui na live sabe, é o quê? Muitas vezes prefeituras se associando com empresários que montam OCIPs, muitas vezes na área de saúde, para poder pegar os médicos, recrutarem os médicos com a fala de que o concurso público não atrai os médicos por falta de estrutura, e entregam a saúde pública para as OCIPs, que não têm fins lucrativos. Mas o dono da OCIP, porque não é presidente, sem fins lucrativos, coisa nenhuma, é um médico, é um empresário. Às vezes nem médico o que é pior ainda. Né? Então, assim, é o que tem acontecido. O que a gente tem que ficar de olho também a partir de agora com a regulamentação dessa Lei 14.016? Se não vão ter pessoas, de novo, usando o expediente do terceiro setor para interesse privado. Para quê? Obter lucro. Esse é um velho problema que a gente tem no terceiro setor no Brasil, mas que é uma saída. Né? Então, assim, essa é uma observação que eu queria fazer, porque assim, a saída é essa, é o terceiro setor. Mas, sem dúvida, como o governo federal que nós temos, não vai ter fomento, então a gente tem que se virar. O terceiro setor vai ter que se apropriar dessa lei e começar a trabalhar em prol da sociedade, para poder que as pessoas tenham acesso aos alimentos. Com certeza. Então, e aí, né, já que você citou essa questão, eu lembro que isso, vamos dizer assim, é uma parte do problema, né, que é a questão da segurança alimentar dessas pessoas. Porque também quando a gente fala em doação de alimentos, a gente não, né, pode esquecer que não é só o aspecto da segurança alimentar, mas é o aspecto também do controle ambiental. Né? A gente tem uma questão ambiental por trás desse problema do desperdício de alimentos que é muito sério. E, inclusive, é justamente por isso que você vê na Europa, Estados Unidos, uma preocupação hoje, né, principalmente a partir dos anos 2000, de regulamentar tudo com relação a desperdício de alimentos, né, eles estão mesmo em cima de uma regulamentação mais severa. Teve recentemente lá na França, né, não podem mais descartar alimentos no lixo comum, tem que dar uma destinação, justamente porque, pela questão dos resíduos sólidos, não é a questão da segurança alimentar. Embora eles estejam também enfrentando alguns problemas, hoje tem se tornado mais comum na Europa e Estados Unidos o problema da insegurança alimentar. Mas para eles, ainda o foco é muito mais o tratamento do resíduo. O direito ambiental. Isso. O tratamento do resíduo. Isso é muito complicado, porque a gente sabe que o ideal são os aterros sanitários. Mais uma vez, agora temos um novo marco regulatório, um novo prazo para regulação, né? As grandes cidades, até dezembro, tem que acabar com os chamados lixões, que já não deveriam existir mais. Pois é. E até 2033, se não me engano, o restante 2024, o restante dos municípios acabar com os lixões, todos sejam aterros sanitários, para a produção de gás, inclusive, e destinação adequada. Mas com tanto de alimento orgânico que a gente joga fora, pelo menos esses que são em grande quantidade, em buffet, restaurante, dentro do próprio hospital, enfim, tudo aquilo que tem alimento pronto, se isso for doado, pessoas vão deixar de passar fome. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi algumas observações aqui,
Eu entendi, a Ilza comentou aqui de novo a respeito do que ela se referiu, eu entendi, Ilza, tranquilo. Com relação ao Lucas, o Lucas fez uma fala que é uma das coisas que a gente tinha anotado para falar no final da live agora, né? Uhum. O Lucas Roland, ele comentou, né? Uhum. Lucas estava aí. Eu não consegui ver então, todos os nomes, mas eu vi que tinham alguns alunos. Tem bastante aluno. O Lucas comentou aqui, que é uma coisa que acho que é importante, né? Que é o receio dessa lei se tornar só mais uma, né? E aí cai no que também a Mavi comentou aqui, né? Ela falou o dinheiro sempre falando mais alto, né? E esse é trabalho que a gente tem que preocupar, né? A Carol Gonçalves, ela comenta, né? Que é necessário um método mais educativo para que as empresas e a sociedade possam conhecer dessa legislação, fazer com que isso gire, né, de uma forma adequada e não fique naquela coisa de, tem mais uma lei aí que ninguém usa. Porque se ficar desse jeito, quem vai usar são os espertalhões. De novo, quem vai usar isso daí são as pessoas que têm conhecimento da legislação por conta de ter lá uma ONG que frauda contratos com o poder público, repasse de verbas públicas. Esse é o perigo que a gente corre, né? Com certeza, com certeza. Essa questão é importantíssima, né? Assim, a gente ter esse olhar sobre quem está se apropriando desses alimentos, né? Que a gente não tem, vamos dizer assim, uma tradição de se organizar, né? A sociedade civil é muito desorganizada no Brasil, né? Então, precisa, com certeza, a gente precisa pôr olho nisso. Mas uma coisa que eu queria comentar também, que acho que acabou passando assim, alguém tinha comentado sobre o poder público, né, promover aí a alimentação das pessoas. Recentemente, não sei se vocês se lembram, coisa de 3 anos atrás, o prefeito, na época João Dória era prefeito de São Paulo, ele lançou um programa que ficou conhecido como o Programa da Ração Humana, né, que ele ia fazer o aproveitamento de resíduos da indústria, fazer um reprocessamento desses alimentos, ia formar uma super farinha lá, e isso aí ia ser entregue para a população de baixa renda, para fazer uma complementação da alimentação e da alimentação escolar. E na época, assim, foi um bafafá, todo mundo, né, muita gente se posicionou contra, mas muita gente também falou a favor, dizendo, olha, a pessoa está com fome, ela come o que tiver pela frente, né? E mais ou menos esse era o discurso dele inicialmente. Mas aí o pessoal que criticou, acho que foi maior, então ele acabou retirando essa iniciativa. E isso é um dos perigos também da gente, quando a gente fala em alimentar pessoas com a doação de alimentos, né, assim, com alimento doado, é a ideia de que as pessoas perdem a cultura alimentar, né? E isso é vamos dizer assim, um fator próprio da dignidade humana, né? Da pessoa poder escolher, né? Poder decidir o que ela quer comer, né? Não simplesmente comer para sobreviver, né? Então, a comida ela é muito mais. Isso é muito importante. Essa colocação sua é muito importante, Mônica, por causa do direito constitucional, que na verdade vem dos direitos humanos, que é a questão do direito à alimentação, e a pessoa escolher exatamente a escolha do que ela vai comer, né? Não é se impor a ela. Né? Tudo isso é muito importante. Pelo menos é essa a visão que eu vejo nesse momento em termos de necessidade mesmo da percepção do direito constitucional, né? Da obediência, na verdade, àquilo que é mínimo, que é a dignidade do ser humano. Sim, com certeza. Opa, tá. Acho que a internet está meio instável. Tá um pouco instável, Mônica. Vamos ver se ela estabiliza aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Só uma outra coisinha que eu vi que a Bruna comentou também, a respeito de usinas de compostagem, biodigestão. Isso é muito importante também, mas que o poder público nunca colocou em prática da forma adequada, sempre com a desculpa de que o investimento é muito alto e que aí teria que ser em áreas conurbadas, principalmente, né? Ou juntar vários municípios, aí é uma desgranha, porque você tem que pegar Câmara de Vereadores para todo lado, né? Você tem que pegar, por exemplo, na região que a gente está aqui, se você fosse pensar uma usina dessa daí, você precisaria de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa, Piracicaba poderia ser outra, porque tem a quantidade de alimentos. Mas isso não resolve o problema da fome, né? Resolve o problema do meio ambiente.
Mas a questão da fome agora, Exato. eu acho que é mais um mecanismo para a gente poder reduzir o desperdício, né? Esse é o grande desafio, que também nessa minha pesquisa do doutorado eu tenho observado, que existe gente que está pensando a solução do resíduo sólido, tem gente que está pensando a solução da segurança alimentar. Ô, Mônica, eu acho que Voltou? tá com instabilidade de novo. Tá com instabilidade de novo na sua internet. Vamos tentar, eu vou tentar falar mais umas coisinhas aqui que o pessoal está comentando, Tá, enquanto a gente vê se restabelece. ok. Vamos lá. Olha só, eu vi que o Flávio comentou aqui, né, que a questão do concurso público, é claro que é mais interessante você passar para a iniciativa privada, muitas vezes a saúde pública, através da iniciativa privada, não, né, o terceiro setor, que infelizmente é usado como se fosse iniciativa privada, como se fossem verdadeiros empresários os presidentes dessas associações sem fins lucrativos, porque é puxador de votos, né? Porque você coloca lá o médico que concursado seria um salário de 3, 4 mil, ele coloca os amigos do prefeito trabalhando como médico do poder público ganhando 10, 12 mil reais. É exatamente isso, é desvio do interesse público em termos de grana. A verdade é exatamente essa. É a dificuldade que a gente tem quando a gente pensa no terceiro setor coordenar as ações também na área de alimentos. Por isso da importância que a gente tem que proteger a parte administrativa de fiscalização do que vai ser feito com essa legislação 14.016, né? Isso que é muito importante a gente perceber. Vamos lá. Vi que o Daniel aqui também entrou, um abraço para o Daniel. Vamos lá, Mônica, tenta aí fazer complemento da sua fala aí, que estamos na reta final do nosso tempo, já que o Instagram derruba a gente. Verdade. Então, uma última coisa que eu gostaria de também pensar um pouco, né, deixar para vocês refletirem, é a respeito de a doação de alimentos é uma coisa importante, mas a gente tem que pensar que ela é um braço, vamos dizer assim, limitado, né? Ela vai até um limite para resolver o problema de segurança alimentar. Na verdade, ela não resolve, ela ajuda a resolver o problema da insegurança alimentar, a resolver o problema dos resíduos sólidos. Mas a gente tem que pensar uma solução, vamos dizer assim, da alimentação em geral, né, que isso, né, o problema da doação está dentro de um outro problema maior, que é o problema da alimentação, e não é só a questão quantitativa do alimento, né, porque também tem a questão da qualidade do alimento. Né? Muitas vezes a gente esquece disso, fala, a pessoa está passando fome, então come qualquer coisa, porque está necessitando. Realmente, né? Se você está passando fome, você vai comer o que aparecer pela frente. Mas a gente tem que pensar que a longo prazo a pessoa precisa ter uma boa nutrição. E alimentos doados, eles têm o problema não da qualidade dele em si, mas pelo fato de que você não tem um controle sobre o que vai chegar para os bancos de alimentos, né, ou para essas entidades. Então, de repente, chega lá um carregamento de iogurte gigantesco, que eles não têm nem onde guardar, não tem geladeira para guardar. Então, tem que distribuir rápido. Distribuir rápido, as pessoas enchem suas geladeiras de iogurte e vão comer iogurte manhã, tarde, noite, durante uma semana. Isso não é uma boa alimentação. Então, tem outras questões aí que vêm depois, né, assim, vem a reboque, né, desse problema da gente pensar a doação de alimentos, né? A gente tem que pensar como uma solução paliativa e uma solução temporária também. Porque também tem uma outra questão importante que a gente não pode ficar dependendo só da ideia de doação, que é que à medida em que as pessoas começam a doar, as empresas, elas começam a se conscientizar de quanto elas desperdiçam. E no que elas fazem essa reflexão, elas começam a mudar seus processos. No que muda o processo, diminui a doação. Então, quem está recebendo alimentos doados fica numa constante procura de novos doadores, porque sempre está trocando de doador, porque a pessoa mudou o processo. Mas é interessante, lógico, pelo aspecto do resíduo sólido, excelente, né? A pessoa muda o processo dela, ela vai economizar os recursos, ela vai otimizar o aproveitamento, mas depois fica faltando o lado da segurança alimentar. O trabalho interdisciplinar ele é sempre complicado nesse sentido, porque
você puxa às vezes a corda de um lado e aí afrouxa do outro, e você fica o tempo todo tentando equilibrar os pratos, né? Mas tá aí, esse Exatamente. é o desafio que está lançado para nós. Não, com certeza. A Cláudia está falando aqui, ó, as doações recebidas devem ser administradas para que o desperdício não mude de lugar. Exatamente isso. Tem que ter a questão da própria instituição envolvida, aspectos nutricionais, a possibilidade de escolha do alimento por parte das pessoas que estão recebendo essa doação. Mas acho que é um grande passo. Porque o Brasil, por ser um país que depende de lei para que haja regulamentações e que haja ações por parte da sociedade, ter essa lei agora, 14.016, é muito importante. É uma lei que tem 20 dias de vigência. Com certeza. E que a gente agora tem que entender, na verdade, como colocá-la em prática. A gente não pode deixar que isso passe como sendo só mais uma lei, né? Eu acho que a grande mensagem que a live tem que trazer para a gente é que as pessoas que tenham passado por aqui se interessem por isso e que muitas vezes nos procure para poder saber um pouco mais sobre isso. A gente está amplamente, estamos aqui abertos a conversar sobre isso e proporcionar que as coisas caminhem, pelo menos se a gente não puder fazer, que a gente possa auxiliá-los, né, de qualquer forma, explicando como funciona a legislação para que a coisa seja colocada em prática, né? Então, nós estamos falando aqui de doação de alimentos, de dignidade da pessoa humana, de direito ambiental, tudo interligado, coisas que têm a ver com direitos humanos, coisas que têm a ver com direito constitucional. Mônica, nosso tempo acabou. É sempre muito rápido. A gente tem que parar por aqui. Bom, suas considerações finais para a gente encerrar aí, e a próxima live, semana que vem, no Júri Expresso, nós teremos novidades aí sobre o mundo da moda. O mundo da moda nós faremos na semana que vem, direito e moda. Isso tem gente que não conhece, o direito da moda. Vamos lá. Seguindo sua fala para encerrar, então, Mônica. Então, eu gostaria de encerrar lembrando dessa questão dos alimentos, né, que ela é uma questão importante de, vamos dizer assim, de a gente fazer uma mudança de paradigma, né? Eu acho que a principal mudança que tem que acontecer é no sentido do consumo desses alimentos, não mais olhando para esses alimentos como mercadoria, né, como algo que eu comprei, eu faço o que eu quiser. Não, eles têm uma função social, esses alimentos, então eles precisam ser destinados para essa finalidade. E isso implica o quê? Nós termos uma postura, como intérpretes do direito, de estar sensível a essa realidade, que esses alimentos precisam chegar a essas pessoas. Né? Não tem, muito cinismo, muitas vezes, a gente falar não pode doar, e o sujeito coloca no lixo, coloca o saco do lixo na frente da casa dele, vem uma pessoa lá necessitada abrir o lixo e pegar aquele alimento. Né? Então, a gente tem que se sensibilizar mesmo com isso, em primeiro lugar. E aí o resto tudo vem naturalmente. Com certeza. Professora, muito obrigado por esse bate-papo nesse fim de tarde aí. Já são 6 horas, nossa live vai encerrar por aqui. Agradeço mesmo a participação e semana que vem tem mais no Júri Expresso.